Bem-vindo, torcedor do Bayern, você fã de futebol europeu também, muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal do Belguinha. Hoje é dia de fazer um 11 contra 11 do Real Madrid contra o Bayern de Munique, já que essa é a principal partida das quartas de final da Liga dos Campeões, que começa semana que vem, tá? Vamos começar esse 11 contra 11, Real Madrid contra Bayern de Munique, e já te aviso, ó, se você for torcedor do Real Madrid, a partir do momento que eu clicar em iniciar, meu amigo, você vai passar raiva, tá? Porque aqui, eu tô com a camisa do Bayern. Minha audiência é praticamente 100% Bayern de Munique. Então, ó, vai ter um toquinho de clubismo aqui. Já tô avisando, tá? Já tô avisando. Então, se você ficar no vídeo agora, a responsabilidade é toda sua. Não me responsabilizo mais, tá? Mas já peço para você também, comenta durante o vídeo se você concorda ou não concorda com alguma decisão. Se você tá de acordo ou não tá, tanto o torcedor do Bayern quanto do Real Madrid, beleza? Então vamos embora. Vamos começar nosso 11 contra 11. Primeiramente com o confronto de goleiros. Temos Jonas Urbig contra André Lunin. E quem será que leva a melhor? Pensando também, né? Vamos criar um parâmetro aqui que a gente está falando para a partida de semana que vem. Quem você confia para colocar no gol? Cara, olha só. O Lunin não tem sido titular. Não tem jogado muitas partidas. Até onde eu sei, ele jogou uma partida até que não há muito tempo atrás aí da La Liga, quando o Courtois também não estava disponível, ou foi só uma rotatividade. Não sei exatamente o que aconteceu, mas eu lembro de ter assistido uma partida que ele estava no gol. E, enfim, onde eu quero chegar? O Lunin não está com tanto ritmo de jogo. É um goleiro que já se mostrou muito importante na campanha do Real Madrid vitoriosa há anos atrás. Então, pode surpreender, mas hoje, com toda sinceridade, rapaziada, estamos falando do substituto do Manuel Neuer, tá? Estamos falando do goleiro que fez 3 atuações na Champions League e 2, world class, tá? 2 atuações muito boas, fazendo defesas espetaculares, jogando bem com o pé, tudo que se espera no goleiro do Bayern de Munique. Então, sem mistério, tá? Meu primeiro voto é para ele, Jonas Urbig. Avançando para a lateral esquerda, temos o confronto entre Konrad Laimer e Álvaro Carreiras, já que o Mendy não joga, né? E aqui, galera, olha só, se você discordar de mim aqui, é porque você não liga a televisão tem muito tempo. Mas o Laimer é um dos melhores laterais do mundo, já tem tempo, rapaziada. E eu tô falando tanto lateral direito quanto esquerda. Tudo bem que na esquerda o desempenho dele é um pouco pior. Mas o desempenho um pouco pior do Laimer na esquerda ainda é muito bom. É um jogador que entrega tudo. Principalmente em jogos como esse, é um jogador que costuma dar o sangue, costuma correr os 90 minutos que nem um desenfreado, faz faltas táticas se precisar, é um jogador que não tem medo de parar o lance, sobe para o ataque, já se entende muito bem com os companheiros de ataque do Bayern de Munique, se infiltra muito bem e consegue chegar no terço final de forma muito boa. Até surpreendente para um jogador que era volante inicialmente, né? E se firmou cada vez mais como lateral. Então, mil desculpas ao Carreiras, que para mim, tendo o Mendy disponível, é reserva, tá? Acho o Mendy muito mais jogador, muito melhor. Por mais que o Carreiras tenha chegado bem no Real Madrid, né? Desde que ele chegou, acho que ele atua bem. Acho que o Laimer, tá num nível acima. Nível melhores laterais do mundo atualmente. E o Carreiras, para mim, não tá nesse bolo. Então, mais um voto aí para o Bayern. E agora o confronto de zagueiros, tá? Colocamos aí lado a lado os principais zagueiros de cada equipe. Temos o Pamecano e Rudiger. E vocês me desculpem. Atualmente, a defesa do Real Madrid é uma bagunça. Uma bagunça. Uma defesa que conseguiu tomar goleada na temporada do Atlético de Madrid. Conseguiu levar vários gols do Benfica na partida, né, na última partida da fase de grupos da Champions League também. Então, é uma defesa vulnerável. Em vários momentos já se mostrou vulnerável. Principalmente em jogos grandes. Até que nesse confronto contra o City foi diferente. O que também faz a gente ficar um pouco ligado. Então, não sei como é que o time do Real Madrid vai se comportar. Mas, pegando um resumo da temporada, fase atual, tanto clube quanto equipe, o Upamecano é muito maior, muito mais importante para o seu time no momento do que o Rudiger. Então, indiscutivelmente, para mim, esse voto vai para o Upamecano, tá? E aí, nosso próximo confronto fica então entre Jonathan Tah e Huijsen. Estamos falando de
um jogador experiente contra um jogador um pouco mais jovem, né? Já que o Huijsen chegou há pouco tempo no Real Madrid, chegou como uma grande promessa, né? Um grande talento. Chegou até por um valor bem alto, que eu não lembro agora aqui de cabeça, mas iniciou muito bem no Real Madrid. É um jogador que tem até uma presença diária muito interessante, consegue aparecer bastante em bolas paradas. É um jogador que também demonstra muita técnica, né? Mas, vamos ser sinceros, se tem torcedor do Real Madrid ainda aí, não tem como você discordar disso comigo. Eu acompanho os jogos do Real Madrid e sei também que o Huijsen, pelo menos de uns 6 meses para cá, tem cometido falhas, tem sido muito comprometedor para essa defesa do Real Madrid. Sempre que acontece alguma coisa polêmica em campo, seja um pênalti, seja uma expulsão, na maioria das vezes o Huijsen está envolvido. Então, é um pouco problemático isso. Principalmente para um jogador jovem, que chegou há pouco tempo e ainda não tem essa maturidade, né? Então, acredito que isso possa ser comprometedor em jogos desse nível. Então, pode ser que ele seja, por exemplo, autor de um pênalti em cima do Luiz Dias, em cima do Harry Kane, ou até consiga arrumar uma expulsão dentro desse jogo por tudo que ele mostrou nessa temporada. Então, acho que o Huijsen já se mostrou muito problemático em alguns momentos, por mais que eu confie no potencial dele, tá? Não estou questionando isso, acho que é um bom jogador, mas tem que ser trabalhado nisso. Acho que ele ainda não atingiu o nível que se espera dele, falta bastante, por sinal. Acho que ele tem capacidade de chegar no nível bacana, mas atualmente, se você for comparar Jonathan Tah com a maturidade que ele tem, com o que ele já venceu, com os anos de experiência que ele tem de seleção alemã, foi campeão invicto ali na Bundesliga com o Xabi Alonso pelo Bayer Leverkusen. Cara, atualmente não tem como você colocar o Huijsen à frente do Jonathan Tah. Assim, é muito simples, é muito simples. Ainda mais dentro de tudo isso que eu tô falando do Huijsen, que recentemente tem sido um jogador problemático e um dos principais causadores de falhas dentro do sistema defensivo do Real Madrid. Então, acho que o Jonathan Tah leva melhor para esse confronto também. Então, vamos dar a vitória para o Jonathan Tah. E aí a gente parte para o próximo confronto, já que o Leimer está jogando na esquerda, pela ausência do Alphonso Davies e de laterais esquerdos de origem, o Stanisic é o jogador do Bayern que vai atuar na direita. Muito provavelmente, tá? A não ser que o Kompany faça alguma mudança de última hora, já que o Stanisic também consegue jogar na esquerda e o Leimer na direita. Então, é sempre uma surpresa o que o Kompany vai fazer, até porque esses jogadores podem acabar até invertendo durante a partida para surpreender o adversário, né? Mas acho que inicialmente o confronto seja esse aí de Stanisic na lateral direita e Arnold na lateral direita. E aqui começa a polêmica. Aqui começa a polêmica. Torcedor do Real Madrid, eu falei que ia ter um pouco de clubismo, mas também tem bom senso e tem análise, porque, como eu falei, eu acompanho e eu sei do que eu tô falando. Meu amigo, o Arnold defensivamente, desde que ele chegou no Real Madrid, mas eu não vou falar desde que ele chegou no Real Madrid, porque aí sempre chega alguém com uma exceção e fala: ah, mas e aquela partida contra o Barcelona? E aquela partida. Não. Então vamos pegar um recorte menor, vamos falar de agora, vamos falar dos últimos 2, 3 meses. As partidas dele, defensivamente, são uma tragédia, mas uma coisa horrível, horrível, assustadora. E quando você vê, principalmente jogadores que jogam na ponta, com habilidade com a bola no pé, velocidade e principalmente como é que eu posso? Tô buscando a palavra perfeita para falar, mas com a energia que o Luiz Dias tem, né? A intensidade, essa é a palavra correta. Pô, moleque, assusta demais ter o Arnold na direita. Assusta demais. Eu, se fosse torcedor do Real Madrid, eu estaria me borrando de ter o Arnold na lateral direita para enfrentar o Luiz Dias. Então, por isso, vou até fazer um paralelo. Calma aí, vou fazer um paralelo. Quem vocês acham que assim é mais comprometedor? Qual vocês acham que é o confronto que mais vai dar merda, tá? Stanisic contra Vinícius Júnior na esquerda ou Arnold contra Luiz Dias na esquerda? Cara, sei lá, eu posso estar sendo maluco, tá? Se eu estiver sendo maluco, você fala nos comentários. Posso estar sendo clubista, não sei. Por isso que eu tô pedindo. Comenta aí na hora pra eu saber se eu não tô falando besteira. Mas eu acho, falando aqui antes do jogo, tá? Pode ser que aconteça loucuras aí no Santiago Bernabéu. Mas eu acho que o Arnold tende a comprometer muito mais o Real Madrid nesse confronto direto com o Luiz Dias do que o Stanisic comprometer o Bayern no confronto contra o Vinícius Júnior. Principalmente porque o Stanisic é um jogador mais defensivo do que o Arnold é. Então, foi mal, gente. Foi mal. Mas aqui o voto é no Stanisic, pô. Não tem jeito. Não tem jeito. Arnold
no meu time, não jogaria. Não jogaria nessa partida, principalmente tendo de ponta jogadores de alto nível, dribladores com intensidade. Para mim, Arnold, sentaria no banco na hora. E aqui começa também já a entrar as posições de meio campo, tendo um dos meus jogadores favoritos do Bayern de Munique nessa temporada, tá? Joshua Kimmich, o maestro, o craque do time com a bola no pé, em questão de passes, de criatividade, de lançamentos, inversões, ditar ritmo de jogo. Jogador, para mim, sensacional, muito menosprezado pela mídia, menosprezado até pelos próprios torcedores do Bayern, que não valorizam ele como deveria. Então, para mim, o Kimmich é unanimidade. Eu não precisava nem falar do Tchouaméni, até porque eu acho que o Tchouaméni está numa boa fase, talvez uma das melhores fases recentes dele nos últimos anos. Então acho que ele tem participado bastante, tanto defensivamente quanto ofensivamente, tem mostrado até um certo protagonismo que eu não esperava dele, mas lamento informar que num confronto com Kimmich, poucos ganhariam, pouquíssimos, e na temporada eu digo que nenhum ganharia. Aí vai vir gente a falar, mas tem o Pedro, e o Pedro, e o Vitinha. Cara, o Vitinha pra mim ainda entra no debate, mas o Pedro pra mim na temporada não joga mais bola do que o Kimmich. Essa é a verdade, tá? Pra mim o Kimmich é até top 10 da bola de ouro na temporada. É porque quando se fala de Bayern de Munique, como eu falei no vídeo passado, a gente precisa chegar longe nas competições europeias para começarem a se abrir esses debates, né? Porque se o Bayern é eliminado nesse jogo aí, já ninguém mais entra na lista de top 10 da bola de ouro a não ser o Harry Kane. Aí vão deixar só ele. Michael Olise sai, Kimmich sai, qualquer um sai. Agora, se passa e começa a chegar na semi, nas finais, aí já começa a entrar outros caras no debate. E eu acho que o Kimmich é um desses. Que caso o Bayern avance, caso o Bayern consiga chegar nas fases finais da Champions League, a gente vai ver o nome dele entrando aí na lista final da bola de ouro. Com certeza, entre os top 10. É o que eu espero, tá? Principalmente se a Alemanha não decepcionar muito na Copa. Então, indiscutivelmente, para mim, o voto para a primeira posição de meio campo fica para Joshua Kimmich, o maestro, o gênio com a bola no pé desse time. E aí vamos para a próxima posição, onde a gente tem a disputa entre Pavlovic, o grande talento aí do meio campo do Bayern, contra Fede Valverde, que também tem jogado muita bola recentemente, por mais que tenha tido um começo de temporada muito abaixo do nível, tá? Pouca gente fala disso, já que as pessoas valorizam tanto a Champions League, né, e acabam ignorando o que acontece no resto da temporada. Até falei disso recentemente. Mas o Valverde começou a temporada mal. Tanto o Valverde quanto o Vinícius Júnior começaram mal a temporada. E aí agora, porque eles fizeram boas partidas contra o City e Benfica nos playoffs, que na verdade só foram parar no playoff porque não jogaram o suficiente para passar de fase. Então, né, já tem alguma coisa errada aí. Então, as pessoas esquecem daquilo e acham que só a fase de agora importa. Mas o Valverde e o Vinícius Júnior tiveram início de temporada ruim. Ruim, não vou dizer ruim, mas assim, pro que se espera deles, foi abaixo. Principalmente o Valverde agora tá no nível, assim, extraordinário, jogando muita bola. E para mim, mesmo com o início conturbante aí, né, de temporada do Valverde, um pouco abaixo da média, num geral, tendo em vista também que o Pavlovic, para mim, é um jogador que soma muito com o Kimmich, é bem entrosado, acerta muitos passes, está ali sempre cadenciando, mas ainda falta alguma coisa, falta um certo protagonismo que pode até ser que ele mostre nessas partidas, espero que sim. Acho que o Valverde é um jogador mais interessante para se ter um time do que o Pavlovic. Se eu tivesse que escolher entre um e outro para essa escalação, entre esses dois eu iria de Valverde. Então, ponto para o Real Madrid. Nessa disputa aí, eu iria de Valverde, mesmo respeitando bastante o Pavlovic, tá? E aí a gente parte para a posição de meia, onde a gente tem a disputa entre o Gnabry, que agora está nessa nova skin de bandana, né? Todo mundo tem chamado ele aí agora de Gnabry Headband, é a nova skin dele. Teve a skin dele com Black, né? Que foi também skin muito poderosa dele na campanha vitoriosa do Bayern na Tríplice Coroa. Mas agora esse Gnabry também está numa fase espetacular, rapaziada. Espetacular. Quem não está assistindo o jogo do Bayern talvez não tenha noção disso, mas o Gnabry está o mais próximo que já teve após e antes também. Esse é o mais próximo do Gnabry da campanha da Tríplice Coroa que a gente já viu. O Gnabry está jogando muita bola, gente. Muita bola. E ele mudou de posição. Antes ele jogava de ponta esquerda, cortando bastante para o meio, né? Sendo um jogador de mais velocidade, mais impacto, fazendo um pouco o que o Luiz Dias faz atualmente.
Agora ele tá jogando de meio atacante, na ausência do Musiala. E, cara, tá servindo muito, surpreendentemente. Tá jogando demais. Então, ele tá conseguindo usar as outras habilidades dele, já que ele perdeu um pouco de velocidade nessa fase da carreira, já não tem mais tanto aquela explosão que ele tinha naquela outra campanha do Bayern. Ele tá conseguindo explorar as outras qualidades dele e tem dado muito certo. Tem entrosado muito bem com o Olise, com o Luiz Dias, com o Harry Kane e fez o Bayern até sentir menos falta do Musiala. Faz a gente ficar tranquilo e conseguir dar tempo para o Musiala se recuperar a tempo sem tanta pressão. Porque se fosse em outro momento, como o ano passado, quando o Gnabry estava numa fase terrível, a gente estaria implorando, torcendo para o Musiala voltar e talvez até pedindo para forçar o Musiala a jogar para ver se a gente passava de fase. Hoje, o torcedor do Bayern está tranquilo de escalar o Gnabry. Tranquilo, tranquilo. Aconteça o que acontecer. O Gnabry hoje é o jogador ideal para jogar nessa posição de meia dentro do elenco do Bayern. Com todo o contexto, com todas as lesões, o Gnabry é tranquilamente o jogador ideal para jogar nessa posição e o Bayern confia nele, os torcedores confiam nele e, cara, foi mal. Comparando com o Arda Güler, que também já... Assim, também vou ser muito sincero, tá? Vou falar um pouco dos jogadores do Real Madrid também, porque parece que eu tô analisando só os jogadores do Bayern, mas também vou trazer a análise do Arda Güler. Porque, assim, eu tenho a impressão de que o Arda Güler, ele sofre um pouco o que o Rodrigo sofreu e segue sofrendo. Que é aquilo de ser um jogador muito bom, mas ele vai sempre viver na sombra dos outros. Então, ele não tem aquele protagonismo que o Bellingham, que o Mbappé, que o Vinícius Júnior tem. E não digo nem em questão de bola, de campo, de capacidade, não. O protagonismo que eu digo é em questão de mídia, em questão de influência, em questão de importância dentro do vestiário, tudo isso. Então, o Arda Güler, até por ser um cara muito novo, ele acaba sofrendo por isso. Então, acho que isso prejudica um pouco o Arda Güler, faz com que ele fique muito ofuscado, por mais que eu ache ele um ótimo jogador, tá? Mas também tem partidas muito abaixo. Acho que ele já mostrou nível melhor do que tá agora. É um jogador muito promissor, muito promissor. Acho ele, cara, um jogador ótimo mesmo. Real Madrid tem um grande jogador pelos próximos 10 anos aí na mão. E, assim, para o jogo de hoje, pro que esse jogo pede, experiência, a fase atual também, né? Tudo que tá entrosamento, tudo que pode entregar, acho que o Gnabry é um jogador mais preparado para essa partida do que o Arda Güler, tá? Esse é o meu voto. Discorda? Comenta aí. Então, ó, ai, agora, meu Deus. Olha só, se ainda tem torcedor do Real Madrid no vídeo, tem um aviso para você. Sua mãe tá te chamando na cozinha. Sua mãe tá te chamando na cozinha, vai lá, ó, fica 15 minutos na cozinha e volta daqui a pouco, tá? Porque agora é hora de falar de Luiz Dias contra Vinícius Júnior. E aqui começa a polêmica, meu amigo. Aqui começa a polêmica. Meus amigos, estamos falando do melhor ponta esquerda da temporada e estamos falando de Vinícius Júnior. Beleza? Começando assim, tá? Rapaziada, a temporada do Luiz Dias é uma barbaridade. Barbaridade. Jogando muito, muito, muito. E assim, não jogando muito só de números, jogando muito de intensidade, entrosamento, encaixe. Cara, supriu tudo que faltava no Bayern de Munique na temporada passada. Ele foi a solução perfeita, mesmo que quando a transferência tenha acontecido, muita gente tenha questionado. Eu fui um deles. Não vou dizer que eu não gostei da transferência quando aconteceu, mas eu não achava que seria isso. Tenho que ser muito sincero. Jamais esperava que seria desse impacto, dessa dimensão e dessa velocidade de adaptação, né? Então, o Luiz Dias encaixou muito bem. Parece que ele é um jogador que está no Bayern há 2, 3 temporadas. Não precisou de tempo nenhum para encaixar. Quando, por exemplo, jogadores como Sadio Mané, Sané também, outros jogadores que chegaram no Bayern com um título até de protagonistas também, demoraram muito mais para encaixar. Então, o Luiz Dias ele chegou muito bem. Chegou muito bem, entrega tudo que o Bayern precisa em jogos grandes, já desempenhou muito bem contra o PSG, quando ele fez 2 gols no primeiro tempo e acabou sendo expulso. Então, uma partida meio, né, do céu ao inferno, mas mesmo assim ele decidiu a partida para o Bayern de Munique. Tem inúmeras partidas do Luiz Dias com a camisa do Bayern já muito boas. Inúmeras, inúmeras, inúmeras. Golaços também, como ele fez contra o Union Berlim, que já foi eleito, acho que quase que o gol do ano da Bundesliga. Ganhou alguma premiação aí recente que eu não lembro. Então, cara,
eu não tenho nem palavras para falar sobre a temporada do Luiz Dias. Ele só não entra nos melhores jogadores do Bayern da temporada ali no top 2, porque os outros dois são extraterrestres. Essa é a verdade, tá? Mas, se você pegar todos os pontos esquerdas da temporada, não tem nenhum jogando mais bola do que o Luiz Dias atualmente. Nenhum. E eu tô falando também do Vinícius Júnior, tá? Por quê? Como eu falei quando a gente estava falando do Valverde, o Vinícius Júnior começou a temporada mal, gente. Mal, tá? Com baita jejum na La Liga, com o Xabi Alonso. E aí tudo bem, se você quer falar. Ah, mas a culpa não é dele, o Xabi Alonso estava sabotando, o Xabi Alonso não estava querendo escalar ele, o Xabi Alonso botava ele fora de posição, não gostava dele, substituía ele. Cara, beleza. Tô de acordo, tá? Concordo com isso. Não vou contra. Mas, assim, não deixa de ser uma fase da temporada que ele estava abaixo. Por culpa dele ou não. Agora ele está no nível muito bom pelo Real Madrid, principalmente depois de ter feito esses 2 amistosos pela seleção, de novo um pouco questionado, tem todo esse ponto, né, do Vinícius Júnior, mas a gente sabe que quando chega a Champions League e veste a camisa do Real Madrid, aí ativa um modo nele que é impressionante. E principalmente nesse outro adendo que eu vou citar agora, que é na ausência do Mbappé. E esse é o principal. Na minha visão, a ausência do Mbappé é muito positiva para o Vinícius Júnior, para o jogo dele. Então, ele se destacou bastante sempre que o Mbappé esteve ausente. Mas para essa partida, o Mbappé está presente. Então, complica um pouco o jogo do Vinícius Júnior, já que a referência deixa de ser ele. A referência volta a ser o Mbappé. E com todo esse contexto, toda essa análise de temporada, principalmente se a gente pegar a temporada como um todo, do início até o fim, e fazer uma média, quem faz uma temporada melhor? O Luiz Dias. Gente, perdão, o Luiz Dias faz uma temporada melhor. Essa é a verdade. Aí você vai falar, mas o Vini Júnior decidiu contra o Benfica e decidiu contra o Manchester City. Meu amigo, como eu já falei, decidiu contra o Benfica porque eles foram para playoffs. Se você for contar jogo de playoffs, aí, ferrou, porque é um jogo que eles entraram e só acabam disputando por demérito, né? Próprio. Então, porque eles acabaram tendo uma campanha ruim. Então você não pode pegar esse jogo e usar como um diferencial para colocar ele na frente de jogadores que não disputaram playoffs. Então, se você quer falar do City, beleza. Aí eu concordo. Tô 100% de acordo. Mas o Luiz Dias também jogou pra caralho contra o Atalanta. Então, para mim, tá pau a pau nesse ponto aí. Aí sempre tem, né? Mas aí foi contra a Atalanta, aí Vinícius jogou contra o City. Beleza, cara. Oitavas de final. Se o Bayern tá jogando contra a Atalanta, foi mal, cara. Não posso botar o Zidane em campo e fazer a Atalanta ser um time histórico. Não posso. O time da Atalanta que tá ali era aquele que tava ali, o Bayern meteu um placar histórico de 10-2. Então, quer mais do que isso? Também difícil, né? Então, o Luiz Dias fez o que se esperava dele e muito mais. E pegando a temporada como um todo, o meu voto vai para Luiz Dias. Essa é a verdade. Meu voto vai para o Luiz Dias. Ele é o melhor ponto esquerda da temporada, sem sombra de dúvidas. E aqui acaba o meu voto, minha explicação. Se você concorda ou discorda, peço para você deixar nos comentários. Acredito que esse voto seja o mais disputado e o que tenha mais debate, tá? Posso estar enganado. Vamos ver aí nos comentários o que está gerando debate depois, né? Vocês sabem que eu respondo todo mundo, então não deixa de comentar e deixar a sua participação aí no vídeo para a gente poder trocar uma ideia sobre esses confrontos, né? E aí a gente entra num aqui que, que isso aqui, gente? Que isso aqui? Michael Olise contra Bryan Dias? Precisa de conversa aqui? Precisa? Estamos falando do top 3 da bola de ouro contra o Bryan Dias, né? Que, com toda sinceridade, uma vergonha todo aquele... não vou nem citar isso aí porque não tem nada a ver com o jogador em si, tá? Ia falar do negócio do Marrocos e Senegal, né? Tipo, da Copa da África, mas não tem nada a ver com as qualidades e o jogo do Bryan Dias. Mas a verdade é que o Bryan Dias é um ótimo jogador. Ótimo, mas a gente tá falando de um nível bola de ouro aqui, né? Temporada do Olise é uma coisa, fora do comum. Não tem debate. Michael Olise, vencedor desse confronto também. E aí, para fechar os jogadores de campo, temos aí o grande debate dos principais concorrentes da bola de ouro de ambas as equipes, né? Estamos falando de Harry Kane contra Kylian Mbappé. E aí,
Cara, acho que aqui eu vou ser muito sincero. Eu não consigo cravar uma unanimidade, tá? Acho que aqui vem muito uma questão de opinião e um pouco de preferência. Tem gente que prefere um jogador rápido, um jogador veloz, que vai correr por trás da defesa o tempo todo e vai arrumar espaço. Principalmente contra linhas altas, vai se sobressair. E aí vai escolher o Mbappé. Tem gente que prefere um jogador mais técnico, que consegue dar lançamentos, porra, absurdos, consegue fazer de tudo com a bola. Cabecear, voleio, lançar, cruzar, bater falta, tudo. Harry Kane. Mas falta velocidade. Falta principalmente nessa altura da carreira dele, né? Então, aqui entra um pouco de preferência. E assim, a minha preferência do momento é o Harry Kane. Para a Champions League, eu assumo, tá? O Mbappé tem mais bagagem de Champions League do que Harry Kane. Tem mais protagonismo de Champions League do que o Harry Kane. Tem mais momentos decisivos do que o Harry Kane. Já que o Harry Kane, na temporada passada, acabou perdendo aquele lance contra a Inter, né? Batendo a bola na trave, o que para mim foi puro, né? Assim, azar. Porque ali ele fez o que tinha que ser feito. Podia muito bem ter batido na trave entrado. Ele fez o que tinha que ser feito. Ali foi azar, sabe? Então, mas eu preciso citar. O Mbappé é um jogador com mais potencial de decisão. Mas o Harry Kane, aí você tá falando, você tá caminhando para escolher o Mbappé, né? Eu vou falar, não, calma aí. Espera um segundo. O Harry Kane, a diferença dele, e aí volta no que eu falei do Vinícius Júnior, tá? A gente tá fazendo aqui um paralelo. Porque quando eu falei do Vinícius Júnior, eu falei que a volta do Mbappé prejudica ele. E eu acho que se, por exemplo, o Vinícius Júnior tivesse um Harry Kane do lado dele, seria o contrário. Porque ele ia beneficiar o Vinícius Júnior. Ele não ia atrasar o jogo do Vinícius Júnior. Então, por que eu escolho o Harry Kane? Porque o Harry Kane ele tem a capacidade não só de marcar, de criar, de finalizar, tirar um gol da cartola ali do nada, num espaço curtíssimo, quando tá tudo embolado, como ele também potencializa os seus companheiros de equipe. E potencializa muito. E é isso que a gente vê nos números do Bayern da temporada, do Michael Olise, do Luiz Dias, e não é porque é na Bundesliga. Não, é porque esse Bayern é espetacular. O Bayern dessa temporada é incrível. Então, meu voto vai para Harry Kane, rapaziada. E aí, para finalizar esse 11 contra 11, obviamente que a gente trouxe os treinadores de ambas as equipes. Estamos falando de Kompany contra Arbeloa. E aí, cara, fica um pouco pela experiência, fica um pouco também pela entrega da temporada, o trabalho já a longo prazo, né, que o Kompany tem mostrado. O Bayern joga o melhor futebol do mundo atualmente também, né? Vamos ser sinceros. O Arsenal também é um time que vence bastante, mas em questão de qualidade, entretenimento, de esqueci a palavra, mas o belo futebol, né? A tática bem jogada, assim, né? Mudança de posição, o que tem atraído os olhares das pessoas e que tem sido um futebol vistoso é o do Kompany. É o melhor futebol da temporada. Pode não ser o futebol que ganhe tudo, e é exatamente esse que é o paradoxo aí, né, do futebol, e que faz ser o esporte que é, né? Que nem sempre o melhor vence. O melhor que eu digo assim, não o melhor, né? Mas o time mais bem treinado, o time que joga o futebol mais vistoso, nem sempre vence. Essa é a verdade. Você pode atacar por 90 minutos, criando boas chances, o goleiro pegando, acertando a trave 3 vezes, e o outro time ganhar numa bola na área. Então, isso não significa tudo. Então, hoje meu voto vai para o Kompany, com certeza, sem sombra de dúvidas. A Arbeloa chegou há pouco tempo no Real Madrid. Não sei nem se vai ficar. Não sei nem se o próprio Real Madrid confia no Arbeloa para esse trabalho a longo prazo. Então, isso também já diz muito sobre o treinador Arbeloa atualmente. Não estou chamando ele de ruim, mas estou falando que ele ainda não é um nível
Real Madrid de técnico para segurar as pontas por temporadas consecutivas. Ele está aí como um tapa-buraco. Essa é a verdade. Ele está tapando um buraco deixado pelo Xabi Alonso para que o Real Madrid tenha tempo de pensar com tranquilidade o que fazer. Se vem Jürgen Klopp, se vem Luiz Henrique, que acho muito difícil, óbvio, mas que venha qualquer outro treinador que esteja disponível no mercado no final da temporada para assumir o Real Madrid. Beleza? Então, meu voto vai para Vincent Kompany e assim a gente encerra o nosso... Meu Deus! Eu fiz isso mesmo, gente. 11-1. Caraca, moleque. Pô, gente, eu fui falando, eu nem me liguei que tinha sido tanto, cara. Aí, rapaziada, eu fui clubista? Comenta aí, por favor, se eu fui clubista. Eu não sei se eu fui clubista ou se eu tô... Cara, eu acho que eu tô coberto de razão. Vou ser sincero, eu nunca estive tão confiante no Bayern de Munique contra Real Madrid quanto eu tô dessa vez. Tudo pode acontecer, tá? Tudo pode acontecer. Mas eu nunca estive tão confiante num confronto desses quanto eu tô dessa vez. E isso aqui diz muito, tá? 11-1 pro Bayern. Com Urbik, Laimer, Upamecano, Jonathan Tah, Stanisic, Kimmich, Valverde, Gnabry, Luiz Dias, Michael Olise e Harry Kane. E, obviamente, Kompany de treinador. Então, o único do Real Madrid que se encaixou no 11 do Bayern foi o Valverde. E aí, fica para você em aberto se você ainda colocaria o Vinícius Júnior no lugar do Luiz Dias ou se você também colocaria o Mbappé no lugar do Harry Kane. E aí, o que você acha? Concorda? Então, vídeo polêmico. Sei que vai ter muita coisa a se falar sobre esse vídeo, mas essa é a minha opinião. E como eu falei, estou muito confiante para esse confronto. Acho que, por ser no Santiago Bernabéu, pode ser que a gente não veja ainda o melhor Bayern, mas na Allianz Arena o couro vai comer, rapaziada. Estou confiante no Bayern do Kompany, estou confiante nesse trio de ataque monstruoso do Bayern e acho que o Bayern vai... Meu Deus, bater na madeira aqui para não zicar, né? Acho que o Bayern vai passar o carro no Real Madrid. Tá dito. Um abraço.